Gênesis 37, versículo 5. Levante sua Bíblia, diga assim comigo: meu Deus, fala comigo através da tua palavra, me oriente, me confronte se for preciso, me dá ouvidos para te ouvir e abra o meu entendimento, que de uma maneira clara eu compreenda o que o Senhor quer falar comigo, em nome de Jesus, amém. Agora preste atenção, diz assim: teve José um sonho. Se você não tem Bíblia, a primeira coisa deve adquirir uma Bíblia, tá? E se não tem, dá uma olhadinha no telão que eu vou colocar o versículo ali. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Olha para mim, por favor, para você entender. Deus é um Deus que dá sonhos. Quando uma pessoa quer dar ouvidos à voz de Deus, porque o ser humano não gosta de ouvir, de esperar, nem de sofrer. O ser humano não gosta. Ele tem dificuldade para dar ouvidos a Deus. Por isso que a maioria vem pela dor. Mas quando o ser humano começa a dar ouvidos a Deus, Deus começa a colocar os sonhos dentro dessa pessoa. Deus não precisa, ou a pessoa não precisa que ninguém creia no sonho que Deus colocou dentro dela. Só basta ela crer. Não precisa que ninguém venha dar uma força, venha ajudá-la, porque é mais fácil, por causa desse sonho, te odiarem e te perseguirem. José recebeu esse sonho, e ele inocentemente contou para os seus irmãos, pensando que os irmãos iam vibrar, pensando que os irmãos iam comemorar, pensando que os irmãos iam se alegrar, e os irmãos que já eram invocados com José, ficou com mais ódio. E ele teve um sonho, depois ele teve outro sonho, porque Deus vai fazendo isso, Ele vai dando sonhos. Quando a Igreja Universal começou, ela não começou aqui no templo, ela começou no Coreto. O bispo tinha um sonho de ter um lugar, começou depois numa funerária, e Deus foi dando sonhos, e cada vez vai dando sonho mais altos. A Igreja Universal não chegou aonde Deus quer que ela venha chegar, ela vai muito mais longe, ela já deu alguns passos, já estamos em vários países,
Você vai ver no último dia, começamos hoje os 10 dias, no último dia vai ter a troca das bandeiras. E vão ter mais 5 bandeiras que serão acrescentadas, que são mais 5 países que a Igreja Universal, graças a Deus, entrou. Não entrou com facilidade, não entrou, sabe, tendo ajuda de todo mundo, nada disso. Entrou com muitas lutas, com muitas perseguições, mas entrou e hasteou bandeira para a glória de Deus. Deus colocou um sonho dentro do bispo Macedo, como colocou dentro de José. José teve os irmãos ali torcendo contra, odiando, ficando com inveja, cheio de raiva, mas não matou o sonho dele. Talvez você diga assim, mas o erro de José foi falar para os irmãos. Quando você é uma pessoa que ouve a voz de Deus, que dá ouvidos a Deus, que obedece a Deus, que é de Deus, até quando você erra, você acerta. Talvez você diga assim, se ele não tivesse contado o sonho, não passaria pelo que ele passou. Mas você só vai passar pelo que Deus quer que você passe. Qualquer pessoa que pensa estar te prejudicando, te atrapalhando, se você é de Deus, se obedece à voz de Deus, elas estão na verdade te ajudando. E lá na frente você vai ver isso. Então José teve ali o impacto da família que não apoiou. O bispo teve decepções com pessoas da própria família dele, que foi contra, que chegou para a própria mãe dele e falou, não confia não, vai perder sua casa. Quem deveria apoiar, não apoiou. Mas não tem problema, quando você é da fé, você não fica triste por isso. Porque Deus permite isso para que depois ninguém jogue na sua cara, dizendo assim, eu te ajudei. José teve os seus sonhos. Por causa disso começou a guerra. Se você pegar do versículo 18 ao versículo 20 desse mesmo capítulo, você vai ver que os irmãos começaram a tramar a morte de José. E quando ele vinha de longe, os irmãos já falavam, lá vem um sonhador, lá vem um sonhador, vamos matá-lo. E um dos irmãos de José não aceitou que matasse ele. Sempre vão ter pessoas querendo o seu mal, mas sempre vão ter pessoas que Deus vai usar para te livrar. Sempre vão ter decepções. E a Bíblia fala muito sobre irmãos. Quem matou Abel foi quem? O irmão. Quem perseguiu Davi foi quem? Os irmãos. Várias pessoas já ouviram irmãos, entre aspas, falarem mal da Igreja Universal. Mas nada mata o sonho que Deus colocou dentro do bispo. Qual sonho, bispo? De ganhar almas. Ele chorava por uma, Deus deu muitas. Ele queria um lugar para pregar o evangelho, Deus deu muitas igrejas. São milhares. Não para a glória dele, porque o sonho é para a glória de Deus. Mas o sonho não cabe só em você. Quando Abraão queria um filho, Deus mostrou o céu para ele, de filhos. Deus mostrou o céu. Eu vou apagar as luzes, apaga as luzes por favor. Foi isso aqui, ó. A visão que ele teve foi ver as estrelas no céu. Deus falou, sai da tua tenda e olha para o céu. Conta as estrelas se é que tu podes, assim será a sua descendência. Se Abraão vivesse 1000 anos, 2000 anos, não ia dar para colher tudo que Deus prometeu para ele. E hoje não param de nascer filhos de Abraão pela fé. Você é uma dessas estrelinhas aqui. Se você é uma pessoa que tem dado ouvidos a Deus, pode acender as luzes, por favor. Esses sonhos não são pessoais. Tem gente que fala assim, eu tenho um sonho de ter meu carro, eu tenho um sonho de ter minha casa. Isso você quer para você. Por que nós cremos que esse lugar é de Deus? Porque esse lugar não é para o bispo. Esse lugar abençoa milhares de pessoas. Eu não sei quantas pessoas já chegaram aqui desesperadas, aflitas,
foram socorridas, foram abençoadas. Tem gente que só olharam, tem pessoas que só pisaram na esplanada, tem gente que só ao entrar aqui, sem ter pastor nenhum, o Espírito Santo agiu. Porque esse lugar não foi feito para um homem ser glorificado, não tem nome de homem nenhum. Mas tem um Deus aqui que você não vê, mas Ele é real. E Ele quer colocar sonhos dentro de você, sonhos dEle. Para quê, bispo? Para que você cresça, sim, para a glória dEle, para ser uma coluna da obra dEle, para ganhar almas para o reino dEle, para dar testemunho, para glorificar Ele. Agora, quando esses sonhos foram colocados dentro de José, Deus não disse que ele ia ser preso, Deus não disse que ele ia ser vendido escravo, Deus não disse que ele ia para o buraco, nada disso. Deus só deu o sonho e não falou que ia passar. E tem gente que quer vencer sem passar por nada. Se você é uma pessoa de Deus, você vai enfrentar muitas lutas, muitos desertos, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis, querendo você ou não. Deus vai permitir que você passe por muitas coisas, muitas decepções. Quando José saiu, o pai dele falou: seus irmãos estão trabalhando, traz notícia. Ele tinha que trazer notícias dos irmãos dele. E os irmãos aprontavam e ele contava para o pai. E o pai falou: vai lá em Siquém. E ele foi para Siquém e não achou os irmãos. E os irmãos estavam em Dotã. Quando viram José, armaram para ele, conspiraram contra ele. E você vai passar por conspirações, por perseguições, por pessoas que vão tentar de tudo que é maneira te destruir. E só vai morrer os sonhos de Deus dentro de você se você deixar. Porque eles jogaram José no buraco, não jogaram? Jogaram, mas ele saiu do buraco. Venderam ele barato. Os ismaelitas compraram ele, compraram barato. Porque às vezes você vai se deparar com pessoas que não dão valor a você. Mas não tem problema, Deus dá valor para você. Os irmãos de José odiavam, o pai amava. Se Deus ama, se Deus está com você, acabou. Não importa quem odeia, quem quer o seu mal. Queriam matar, mas Deus queria que ele vivesse. Ele não se preocupava em ser governador. Ele queria que Deus governasse a vida dele. Em momento nenhum você vê ele pedindo para ser governador. Você não vê ele se queixando: pô, Deus não é comigo porque eu estou na prisão, Deus não é comigo porque eu estou no buraco, Deus não é comigo porque eu estou no Egito. Não, Deus é comigo independente da situação que eu estou. Esses testemunhos dão testemunhos aqui em 3 minutos, 5 minutos, mas tem uma história. Eles choraram, eles gemeram, eles passaram por lutas, eles passaram por muitas guerras, para poder chegar até aqui. Até o sonho se realizar é uma luta. Por isso que você precisa do Espírito de Deus. Não, você não aguenta a pressão. Eu pergunto para você: o bispo Macedo aguentaria sem o Espírito Santo? Duvido. Com o Espírito Santo ele diz que não foi fácil. Imagine sem. Você não vai aguentar. Você vai sujar seu coração, porque todo dia acontecem muitas coisas. Tem gente que a gente passar para trás. O mundo dos negócios é uma selva. O mundo dos negócios tem dinheiro, tem irmão seu, tem irmã sua, tem gente brigando por causa de herança, tem decepções com tudo que é tipo de gente. Tem funcionários que começaram de um jeito com você, daqui a pouco cresceu um pouquinho, já quer passar perna, já quer roubar seus clientes, já quer montar um negócio na mesma rua, e aí começa o inferno. Ou não? É uma guerra. A vida na terra é o quê? Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflição. Não tem mamata, não. Não fique pensando que a Igreja Universal encontrou tudo fácil, não. É tudo contra, mas Deus é a favor. E você vê Deus falando o tempo inteiro que era com José. E Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Sabe o que é que você precisa? Que Deus seja com você. Mas Deus só vai ser com você quando você for com Ele, quando você se entregar a Ele, quando você se render a Ele, quando você reconhecer que sem Ele você não é nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E você está dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali, mas não se rende para Ele. Quando José foi para a cadeia, na cadeia ele abençoava os outros presos, porque Deus nos usa mesmo atribulado. Você quer ver Deus usar um pastor?
ele está atribulado. Deus usa ainda mais. Deus nos abençoa para usar outras pessoas, mesmo passando dificuldade, lutas. Eu já orei pelo pai dos outros doentes, quando meu pai estava doente. Meu pai doente. Eu fui visitar ele no hospital, e eu fiz o culto primeiro, e quando acabou o culto, o rapaz falou: bispo, ora pelo meu pai, que está doente. Eu falei: meu Deus, o meu está também. Senhor, abençoe o pai dele. E o meu estava doente, e eu orei com toda a minha fé, porque eu me coloquei no lugar dele, e orei. Quando você crê no que Deus colocou dentro de você, pode começar pequeno. Hoje está pequeno, hoje está difícil, hoje está uma luta, mas você sabe que vai crescer. Podem querer o seu mal. Você acha que tem alguém no Brasil mais odiado que o Bispo Macedo? Eu acho difícil, eu pelo menos não conheço. Se tiver, são poucos, porque sobra ódio, só por um sonho de ganhar almas. Não seja fraco. As pessoas não gostam de mim porque as pessoas me odeiam, eu não fiz mal nenhum. É porque o diabo sabia onde a Igreja Universal ia chegar, então ele colocou tudo contra. O diabo sabe onde você vai chegar. O diabo sabia onde Abraão ia chegar. O diabo sabia onde José ia chegar. O diabo sabe onde você vai chegar, se você continuar obedecendo a Deus. Então você tem que ser forte, você não tem que ser fraco. Você não tem que ficar abrindo sua boca para ficar se queixando, murmurando com ninguém. É uma guerra. Diga: mas Deus é comigo. E José passou pelo que passou. E Deus sustentou. O dinheiro não sustenta. Porque quando você está no deserto, seu carro não te dá força, seu dinheiro não te dá força. Sabe o camelo? O camelo ele consegue reservar água. Sabe aquela planta que consegue, aquele cacto que consegue sobreviver no deserto? Porque dentro dele tem água. Se você não tiver água da vida, não tiver o Espírito Santo em você, você não aguenta. Seu carro pode ser novinho. Tem gente com um carro novinho pensando em suicídio. Tem gente que mora na cobertura e se joga de lá. Então a maior riqueza é ter o Espírito de Deus, é ser de Deus. Quando você é uma pessoa de Deus, então você aguenta entre o sonho que Deus coloca dentro de você até o momento certo dele ser realizado. Bispo, por que Deus não deu logo para José essa posição de governador? Primeiro que ele não estava nem preparado. Ele foi preparado na dificuldade, na prisão e na fartura na casa de Potifar. Tinha propósito de Deus ali, porque iam vir 7 anos de vacas magras, depois de vacas gordas, depois de vacas magras. Deus estava treinando ele, preparando ele. Quando ele venceu, ele foi colocado diante de Faraó. Olha o capítulo 41 para a gente terminar. Versículo 38, olha só. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, a quem haja o espírito de quem? Não ouvi. De Deus. Do que é que você precisa? Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Olha para mim, por favor. Faraó reconheceu que quem estava com José? O Espírito de Deus. Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem o Espírito de Deus, as pessoas veem que você é diferente. O que derruba elas não te derruba. O que destrói outras pessoas não te destrói. Quando você tem o Espírito de Deus, você sabe que Deus vai te honrar na hora certa. Na hora certa o sonho vai se realizar. Foi Deus que colocou, é para a glória dele. A minha vida é dele, meus problemas são dele. Então você é dele. Então mesmo nas lutas,
mesmo chorando, gemendo, você está dizendo: não, seja feita a vontade de Deus. Você está dizendo, mesmo no momento difícil, tudo coopera para o meu bem, vai cooperar para o meu bem. Me fez mal, mas vai cooperar para o meu bem. E quando ele teve os filhos, olha o nome, Manassés e Efraim. Manassés, o Senhor me fez esquecer toda aflição. Você sabia que aqueles irmãos que invejaram, que tentaram atrapalhar, fazia parte do sonho? E eles foram lá para o Egito, na época da fome, e José estava governando tudo, e socorreu eles. Eles deveriam era ter orado por José. Tem gente que ao invés de te criticar, te perseguir, deveria estar orando por você, mas ela não entende. Mas daqui a pouco você vai estar bem ajudando elas. Você sabia que tem muita gente aqui que já falou mal da Igreja Universal? Que já falou mal do Bispo Macedo? Que já chamou os pastores de ladrão? Levanta a mãozinha aí. Quem já fez isso? Levanta mesmo, tem mais. Faz assim. Mas hoje você está aqui dentro, sendo ajudado por pessoas que você falou mal. E no dia do seu testemunho, você vai falar isso aí. Você vai falar isso aí. Porque você não está aqui porque você quer, está aqui porque Deus te trouxe. Você faz parte desse sonho que Deus colocou dentro do bispo de ganhar almas. E Ele vai te prosperar dentro dessa visão, para que a obra cresça ainda mais com a sua prosperidade. Primeiro a sua alma sendo próspera, depois as outras áreas da sua vida sendo próspera. Guardou nada, os irmãos vieram para o sonho completar. Quem fez mal para ele tinha que estar ali também, participando daquilo ali. Se você é uma pessoa de Deus, você não guarda mágoa de ninguém. Se você é uma pessoa de Deus, você não quer o mal de ninguém. Você não precisa que ninguém acredite, creia no que você crê. O que Deus colocou dentro de você, cedo ou tarde vai se cumprir. Mas agora eu quero orar. Eu quero orar porque tem gente que Deus vai colocar o sonho dentro dela agora. De repente você não tem nada, está como Jacó no deserto, mas ele teve um sonho. Deus pode te engravidar hoje do que Ele quer fazer na sua vida. Amém? E quando você entende o sonho, o plano de Deus, você passa por tudo e permanece de pé, porque Deus te dá força. Eu quero orar. E eu quero que venha aqui na frente você que fala assim: bispo, eu sei que Deus me escolheu. Eu sei que Deus me chamou. Eu sei. Eu estou no meio de um momento muito difícil da minha vida. Não se entregue. Por pior que esteja a sua situação, seja forte. Não deixe o sonho morrer. Ninguém pode matar o que Deus colocou dentro de você. Mas esteja bem espiritualmente. Porque muitas pessoas poderiam hoje estar dando testemunho, mas tem testemunhos para dar. Porque não aguentaram a pressão, não aguentaram a luta. Sua vida não vai ser fácil não. Mas tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Ele te dá promessa e você dá os passos de fé. Ele te dá promessa e você dá passo de fé. Eu não sei o que Deus tem para você. Mas se você me perguntar: bispo, qual é o maior sonho de Deus? Que você seja um com Ele. Jesus falou isso na oração sacerdotal. Que eles sejam um com o Senhor como eu sou um com o Senhor. Se você hoje se entregar de verdade, confiar em Deus de verdade, o que Ele colocar dentro de você, não sei quando, mas vai se cumprir e você vai glorificar o nome dEle. Salmos 56, versículo 1. Achou? Levante aí a sua Bíblia, por favor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço que esse povo saia daqui dizendo: Deus falou comigo, Deus me deu a direção que eu precisava, Deus me fez ouvir o que eu precisava, não o que eu queria. Meu Pai, todas as vezes que eu abro a Bíblia, eu tenho uma expectativa de ouvir Tua voz. Fala pela minha boca, mas que todos entendam perfeitamente. Repreenda o sono, a distração, mas dá ouvidos espirituais
para que essas pessoas te escutem e possam ter coragem para colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me, pelejando todo dia me oprime. Os meus inimigos procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em Ti. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta e preste atenção no que nós vamos falar agora. Davi estava em Gate. Davi estava sendo perseguido de uma forma violenta por Saul e seu exército. E Saul vinha mentindo acerca de Davi. Mentiras absurdas. E queria de tudo que é maneira matar Davi. E Davi se refugiou na terra dos filisteus. E Davi percebia que aquelas pessoas queriam tirar a vida dele. Sabe aquelas pessoas que se levantam querendo te destruir? Sabe aquelas pessoas que se levantam e mentem, mentiras absurdas, ainda tem pessoas que acreditam? Já viu aquelas situações que não é um só contra você, se unem contra você, começam a se multiplicar os seus inimigos e começam a se unir contra você? Davi estava vivendo essa pressão. Davi estava vivendo esse momento cruel, crítico, que ele percebia a maldade das pessoas. E ele via o perigo que ele estava correndo. E as pessoas queriam devorá-lo, as pessoas queriam ver ele morto, as pessoas queriam ver ele acabado. E ele percebia isso. E ele disse: no momento que eu senti medo, eu vou confiar em Ti. Eu nunca conheci um ser humano que nunca sentiu medo. Todo mundo sente medo. Isso é peculiar do ser humano. Quando eu não conhecia o Senhor Jesus, quando eu não conhecia Deus, eu era muito medroso. E a nossa confiança em Deus vai crescendo de acordo com o que nós vamos conhecendo a Deus. Quanto mais você conhece, mais você confia. Quanto mais você conhece, menos medo você tem. E o medo, ele paralisa a pessoa, ele diminui a pessoa. O medo faz a pessoa ficar insegura. O medo faz a pessoa ouvir coisas que não existem, ver coisas que não existem. O medo só atrapalha o ser humano. O medo não é bom para você, o medo não acrescenta nada na sua vida. E você tem que sair daqui sem medo hoje. Se você sair daqui com medo, com dúvida, não vai mudar nada. Mas se você sair daqui com fé, vai mudar tudo. Deus não age no medo, Deus age na fé. Agora entenda, por favor, é impossível você confiar em quem você não conhece. Olha a importância de você conhecer Deus, ter experiências com Deus. Por isso que as pessoas falam: conquistei isso, conquistei aquilo, mas minha maior conquista foi o Espírito Santo, minha maior conquista foi minha experiência com Deus, minha intimidade com Deus, porque isso é tudo. Então, Davi percebeu a maldade das pessoas, a pressão das pessoas. Aí diz assim no versículo 4, ele diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. Olha para mim, por favor. Olha o que ele exaltou no versículo 4. Em Deus louvarei o quê? Não ouvi. A sua palavra. Preste atenção, por favor. É a palavra de Deus que refrigera a nossa alma. É a palavra de Deus que nos faz crescer em fé.
Quando você é uma pessoa de fé, você valoriza a palavra de Deus. E até diante de palavras de morte, de palavras de ameaças, mesmo diante de palavras negativas, mesmo diante de palavras horríveis, a palavra de Deus fala mais alto dentro de você. Todas as palavras de derrotas você ignora, mas a de Deus você valoriza. Se todo mundo diz que não dá certo, a palavra de Deus diz que dá certo, você vai dar certo. Está dando para você entender? Davi valorizava a palavra de Deus. O que faz você crescer na fé não é vir na igreja, é você dar ouvidos à palavra de Deus. Esse silêncio na hora da palavra, essa atenção, mesmo com sono, você não dorme, tem gente que fica até em pé quando está com muito sono, é interesse de ouvir a palavra de Deus. Ela é que te agiganta, ela é que te dá condições de ir para a batalha e vencer as batalhas. Nós não vencemos as batalhas no campo de batalha, nós vencemos a batalha quando Deus fala conosco e nós cremos. Então nós vamos para a batalha com a garantia da palavra de Deus e nós vencemos. Bispo, mas as pessoas dizem que não vai dar certo, as pessoas dizem que eu não vou conseguir, as pessoas falam isso, falam aquilo. Quem diz que você precisa de alguém dizendo que vai dar certo? Quem é essa pessoa que fala que você não vai vencer, que você não vai conseguir diante da grandeza de Deus? Diga, não é nada. Eu não sei se você já leu, quando no livro de Êxodo 4, a partir do versículo 1, Deus se revela para Moisés e fala para Moisés: ó Moisés, vai até Faraó e manda libertar meu povo. Moisés ficou com medo. Diante de Faraó, eu conheço Faraó. Às vezes Deus te coloca diante dos grandes. Não tenha medo nem se sinta inferior, porque Deus é com você. E Moisés falou assim: Senhor, eles não vão crer. Senhor, eles não vão crer, Senhor. Como é que eu vou? Eles vão dizer que eu não estive com o Senhor. Quem disse que alguém precisa crer? Quem disse que alguém precisa acreditar? Quem tem que crer é você. Moisés pensou que Deus ia aceitar o medo dele, as desculpas dele. Deus disse assim: ô Moisés, o que você tem na mão? Falou: tem uma vara. Ele falou: então joga no chão. E quando ele jogou, virou uma cobra, uma serpente. E ele ficou com medo. E Deus disse: pega pela cauda. E ele pegou pela cauda e voltou a virar um cajado. E Deus estava dizendo com ele: ô Moisés, não tenha medo não. Virou uma serpente mata, mas o que mata os outros não te mata quando você está na fé. O que destrói os outros não te destrói quando você está na fé. Porque o Deus que te guarda não dorme. Diga: o Senhor é que me guarda. Quando você é uma pessoa de fé, você não precisa ficar com medo de nada, porque o que derruba os outros não te derruba, o que acaba com os outros não te acaba. De repente o diabo já tentou até contra a sua vida, já matou muita gente. Vê se ele conseguiu te matar. Diga: não conseguiu nem vai conseguir. Quando você está na fé, você é intocável. Quando você está na fé, só acontece o que Deus permite. Quando você está na fé, você está seguro, porque você está na palavra de Deus. Você está seguro na palavra de Deus. Quando nós estamos com Deus, nós estamos em vantagem, porque nós temos o maior exército, nós temos a palavra mais forte, que é a de Deus. Então quando você está com Deus, você está com tudo. Quando você não está com Deus, você não está com nada. Aí ele diz assim, versículo 5, diz assim: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, marcam os meus passos, como aguardando a minha alma. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Olha para mim, por favor. Olha como Davi se sentia vigiado. Estão acompanhando os meus passos. Cada lugar que eu vou, ficam de olho em mim.
Eu falo uma coisa, eles entendem outra. Você já viu aquela pessoa que você fala uma coisa para ela e ela não entende porque ela não quer? Você fala A, ela entende B, ela se faz de desentendida. Já viu aquelas pessoas que se levantam contra você com mentiras absurdas e você não tem que se assustar, porque quem é do mal usa as armas do mal. Quem é do mal usa da injustiça, da calúnia, da mentira, mas o seu Deus é da verdade, e você tem que estar na fé. Faz parte, minha amiga e meu amigo, faz parte do seu testemunho isso que você está passando, e a sua parte no momento de deserto, no momento difícil, no momento de perseguição, no momento de injustiça, de calúnias, é ficar alegre quando as pessoas querem ver você triste, é ficar de pé quando as pessoas querem você caída, é sorrir quando as pessoas querem te ver chorando, é estar bem quando querem te ver mal, mas você ali, com a ajuda de Deus, se mantém de pé. Querem te ver arrasado e te ver super bem, querem te ver pedindo a morte e você está pedindo força para Deus para continuar lutando. Quando você é uma pessoa de fé, quem quer o seu mal pode seguir seus passos, que Deus te guarda, Ele te protege. Tem gente que você não pode ter nada, compra um carro, como é que comprou? Comprou à vista? Comprou financiado? Como é que ela conseguiu? Quer dizer, de vez de se preocupar com a própria vida, fica ligado na sua vida. Agora, olha como ele começou a oração, olha como ele começou o salmo. Senhor, tem misericórdia de mim. A melhor maneira de você começar a orar é assim: Deus, compadece de mim, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, eu dependo do Senhor. Ele foi humilde, ele começou o salmo pedindo a Deus socorro. Deus, está muita pressão, Deus, está muito difícil, Deus, eles estão se juntando, estão armando. Não foi só Davi que passou por isso, Neemias passou por isso para levantar os muros de Jerusalém, Daniel passou por isso, José passou por isso. Os heróis da fé, eles passaram por situações que eles viam a maldade das pessoas, às vezes até na própria família, mas Deus foi com eles. Aprenda uma coisa: nunca confiar em Deus termina mal. O final de quem confia em Deus sempre é bonito. O seu testemunho vai terminar muito bonito, vai ser lindo no final. Quando você crê em Deus, sempre acaba bem. Quando você confia em Deus, nos momentos que bate o medo, o problema é você deixar o medo entrar, o desespero entrar. O problema é quando a situação entra em você, aí você fica mal. Mas quando você confia em Deus, é diferente. Ele sabe quando a pessoa confia nele. Você sabe quando a pessoa confia em você. Deus sabe se você está confiando nele ou não nesse momento difícil. Agora olha o versículo 8. Diz assim: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas aonde? No teu odre. Não estão elas no teu livro? Olha para mim, por favor. Escute isso, por favor. O odre era onde colocava o vinho. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Todos nós choramos. Eu nunca conheci uma pessoa que nunca chorou. Tem pessoas que têm dificuldades para chorar, outras choram com mais facilidades. Tem gente que qualquer coisinha chora, uma chorona terrível. Tem gente que chora menos, tem gente que é difícil chorar, mas todo mundo já chorou. O Senhor Jesus chorou. Você vê na Bíblia Ezequias chorando, mas Deus viu as lágrimas de Ezequias. Você vê na Bíblia Ana chorando. As lágrimas de quem é de Deus não caem no chão, Deus recolhe no odre dele. Lágrimas simboliza dores, sofrimentos, tristezas. Você chora quando a coisa aperta, é um alívio para a alma, é um escape. Mas saiba que o seu Deus recolhe as suas lágrimas no odre dele. Isso quer dizer que por tudo que você chorou, por tudo que você sofreu, Ele transforma depois em testemunho e alegria. Amém?
Ele recolhe as nossas lágrimas no odre dele. A do ímpio cai no chão, a do cristão vai para Deus. Deus está vendo suas lágrimas, Deus está ouvindo as suas orações. De repente tem gente aqui chorando muito, sofrendo muito, clamando muito, mas Deus trouxe você aqui para dizer: eu estou ouvindo as suas orações, eu estou vendo as suas lágrimas. Ele vê as suas lágrimas falam. Ele recolhe as suas lágrimas no odre dele e ele escreve no livro, ou seja, ele registra, porque ele sabe que daqui a pouquinho essas lágrimas vão ser transformadas em sorrisos. Esse sofrimento vai virar testemunho. Eu já vi pessoas dando testemunho, dizendo: bispo, só falo dessas coisas que eu sofri para glorificar Deus, que eu não gosto nem de lembrar. Mas Deus transformou tudo. Ele transforma. O homem falou: eu não tinha dinheiro para comer, hoje eu tenho um restaurante. A outro falou: não tinha roupa para vestir, hoje eu tenho loja de roupas. Eu dormia no chão, hoje eu tenho uma loja de colchão. Porque Deus é especialista de agir naquela área que você sofreu, para que nessa área você seja honrado e Ele seja glorificado com o seu testemunho. Amém? Isso não quer dizer que você vai ficar chorando a vida inteira. Então agora eu vou danar a chorar. Não, você chora, mas tem horas que tem que parar de chorar. Quando Davi chegou em Ziclag, ele viu tudo destruído, ele chorou até faltar forças. Mas quando ele parou de chorar, ele consultou a Deus. Deus deu força para ele. Ele foi lá e teve tudo de volta. Alcançou os inimigos e prevaleceu. Ele não ficou chorando o tempo inteiro. Nós choramos. Tem momentos na nossa vida que mesmo sem querer a lágrima rola, mas estão indo todas elas para o odre de Deus. E daqui a pouco vem a virada. Amém? Aguenta firme, porque daqui a pouco vem a honra, vem a vitória. Mas ele continua dizendo assim para terminar. Diz assim, versículo 9, né? Quando eu a ti reclamei, quando eu a ti murmurei, quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Olha para mim, por favor, olha a fé dele. Não importa o tamanho do inimigo, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da situação. Meu Deus muda situações. Quando eu clamar, os meus inimigos, eles vão voltar atrás. Daqui a pouco nós vamos clamar. Aprenda a não reclamar, aprenda a clamar. Creia no clamor, creia nas suas orações, elas te ligam ao Todo-Poderoso. E ele diz aqui, porque Deus é por mim. Quem é por você? Se Deus é por nós, creia que Deus é por você. Não é um boneco que é com você, não, é um Deus que é com você. E Ele é poderoso, Ele é grande. Diga: Ele é comigo. Se você é com Ele, você sabe que Ele é com você. Aí ele diz assim para terminar, versículo 10, né? Em Deus louvarei de novo. Ele fala o quê? A sua palavra. No Senhor louvarei a sua palavra. Pode louvar a palavra de Deus, porque ela é tudo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o quê? O homem. Pode estar com a maldade que for, pode falar o que for, deixa mentir, deixa zombar, deixa caluniar, deixa falar o que for. Não se preocupe, porque o seu Deus está vendo. E quando alguém vier para você e falar: olha, fulano está falando mal de você, quero saber não. Ó, Beltrano falou mal de você, porque tem uns mensageirozinhos que gostam de te deixar mal, né? Pensa que está te ajudando, mas está te atrapalhando. Você não tem que ouvir quem fala mal de você. Tem gente que sempre vai falar mal de você, mas sempre vai queimar a língua, porque enquanto falar mal de você, Deus está te abençoando. Deixa que Deus está vendo, deixa falar. Deixe de ser fraco, que não pode falar nada de você. Todo mundo tem que falar bem de você. Nem o Senhor Jesus conseguiu isso. Deixa falar. Você acha que alguém fala mal da Igreja Universal? Deixa falar, está falando, a gente está trabalhando. Amém? Vamos em frente, vamos na fé. Aí diz assim, para terminar: os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu me livraste a minha alma da morte. Não livrarás os meus pés da queda? Para quê?
para andar diante de Deus na luz dos viventes. Olha para mim, por favor. Olha o que ele queria. Ele disse: o Senhor me livrou da morte. Quem Deus já te livrou da morte aqui? Faz assim. Já te livrou da morte? Por que te livrou da morte? Porque ele ainda tinha muitas coisas para fazer na sua vida. Porque a obra dele não terminou na sua vida. Talvez te livrou da morte porque você não conhecia ele, e você não poderia morrer sem se arrepender dos seus pecados. Você não poderia morrer sem se arrepender dos seus pecados. Tem gente que só quer a vitória, mas não quer andar com Deus. Ele falou: quero vitórias, mas para eu andar com o Senhor. Agora, por favor, nós vamos clamar. Nós vamos clamar. Eu não quero que você saia daqui escravo do medo. Eu quero que você saia daqui na fé. Eu quero que você tenha certeza que você vai clamar e as muralhas vão cair. Eu quero que você tenha certeza que Deus é com você. Você não vai sair daqui na dúvida, no medo. Você vai sair daqui na fé. E esse Deus poderoso vai honrar você.